Glória a Deus. Aleluia. 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 Fique de pé comigo, por favor. A paz do Senhor para a igreja. Diga assim comigo: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Você pode adorar o Senhor? Diga: Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, eu te amo. Pai Celeste, eu te amo. Aleluia. Diga: Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Declare a Ele o seu amor. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos de número 31 até o 38. Lucas, capítulo de número 22, versículo 31 até o 38. Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Aleluia.
Deus te fortalecerá e te abençoará pelo seu serviço. Quando viemos aqui cultuar ao Senhor, então estamos prestando um serviço ao Senhor. Estamos prestando nosso culto racional, prestando a nossa honra, e entregando a Ele a glória, o louvor, que é tudo dele. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 38, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compra. Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Palavra do Senhor, você pode dizer amém? Graças a Deus. Meus amados, eu quero repetir o versículo de número 33. Vamos repetir no tempo de número 3, você que está com a sua Bíblia aberta. 1, 2, 3. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eita, palavra forte. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Nós queremos estar orando neste momento, iniciando esse culto, e também já pedindo ao Senhor por todas as pessoas que estão enfermas, que estão internadas, que estão com alguma enfermidade. E tem muitas pessoas. O irmão Alain me passou o nome, a irmã Vanusa também precisa de oração. Tivemos no hospital agora à tarde e está um pouco complicado o quadro dela ali. Ontem ela teve que ser reanimada porque teve uma piora no quadro, mas nós sabemos que servimos a um Deus que tudo pode e está nas mãos dele. E muitas pessoas da igreja que precisam, que não são da igreja também, mas precisam de oração, nós estaremos orando nesta hora. Peço a você que feche os seus olhos. Pai querido, na tua presença estamos e te apresentamos todas as pessoas que estão enfermas, ó Pai, que fazem parte desta família e que não fazem também, Senhor amado. Que o Senhor possa ter misericórdia. Entra, Pai querido, Senhor, com providência, Senhor. E aonde houver um espírito de enfermidade, nós o expulsamos pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós o expulsamos em nome de Jesus. Pai querido, aonde for necessário uma restauração, aonde for necessário o trabalho dos médicos, abençoa os médicos, abençoa, Senhor, Pai querido, os enfermeiros, os hospitais que estão atendendo, Senhor amado, os teus filhos, os teus servos e as pessoas que têm pedido oração. Entra com providência, Senhor, nós elevamos a Ti esse clamor e pedimos pelos nossos irmãos, ó Pai, tem misericórdia. Senhor, abençoa também este culto, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza,
Nos traga, Senhor, pão do céu, alimento para a nossa alma, que possamos sair daqui, Senhor, alimentado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa também os irmãos que estão pela live, toma em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Ministério de louvor, para estar louvando com a igreja. Você que está pela live, vai compartilhando aí. Nós vamos louvar ao Senhor agora e já estaremos voltando, entrando na palavra, e será uma bênção para a glória de Deus. E eu tenho certeza que você pode abençoar alguém, mandando aí este link, compartilhando, para a glória de Deus. Comentamos a igreja com a paz do Senhor. Índice número 292. Ao preço do perdão, só o sangue de Jesus Cristo, que limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Esse resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Dando santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Índice número 476. Glória a Deus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que é tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus
pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, ao bom Jesus louvou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Depois a gente canta mais, né? Meus amados, vamos ficar de pé. Aleluia. Hoje nós damos prioridade à palavra. Igreja que não tem palavra não subsiste. As igrejas que viviam de movimento antes da pandemia, agora durante a pandemia se acabaram todas. Estão com problema para voltar. Mas a igreja que vive baseado na palavra, ela resiste a qualquer tipo de pandemia, a qualquer tipo de vento, a qualquer tipo de tempestade. Aleluia. Porque aqui está a nossa base espiritual, a nossa regra de fé e prática. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo do 13 ao 23, 10 versículos. Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 a 23. Aleluia. Todos encontraram, os irmãos que estão pela live, por favor, acompanha-nos também, adorando em sua casa, cultuando em seu lar e acompanhando aí a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos, a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principados, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum
te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Palavra do Senhor, quantos podem dizer amém? Meus amados, vamos repetir comigo o versículo de número 16, do tempo 3, amém? 1, 2, 3. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, maravilha! E se é verdade que nós estamos aqui porque servimos ao Cristo, Filho do Deus vivo, dê um glória a Deus aí. Aleluia! Eu quero orar com você por todas as famílias neste momento. Todas as famílias desse ministério e que estão conosco pela live, também os nossos vizinhos, todas aquelas famílias que precisam da providência de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós oramos pelas famílias nesta hora. Queremos a tua paz, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Nós queremos que o Senhor entre com providência e fala conosco através dessa mensagem. Estamos aqui para ouvir, Senhor amado, o teu Espírito Santo falar conosco. Nos alimenta, Senhor, e alimenta todas as famílias através dessa palavra, para que possam ter força, Senhor, para resistir o dia mal. Abençoa abundantemente a cada um dos irmãos que aqui está. E a igreja diz: amém. Podeis vos assentar? Estou sentindo falta daquele fundo musical, irmão Leandro. Parece que a gente fica assim, mais inspirado, né, presbítero Roberto? Com aquele fundo musical gostoso, é bênção. Pode ser um pouquinho mais baixo. Meus amados, o tema da nossa mensagem de hoje é Pedro e eu, tudo a ver. Eu poderia ter colocado Pedro e você, tudo a ver. Mas aí ia ficar muito parecido com aquele jargão que tem aí de uma televisão, né? Aí eu falei, não, é melhor colocar Pedro e eu. E assim também eu me incluo nesta mensagem, a qual eu quero dizer 5 características de Pedro na velha natureza, e depois 5 características de Pedro na nova natureza. E aí, eu quero contextualizar esse texto para os nossos dias de hoje, a qual nós vemos começar de forma brilhante a fala de Pedro, a sua fé, ali a sua firmeza espiritual, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita! Aí Jesus vira para ele e fala: olha, isso aí não é de você mesmo, isso aí foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. Mas no mesmo capítulo, do versículo de número 23, Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Então eu entendo que nos dias de hoje nós temos muitas características que se enquadram com algumas características de Pedro. Há pessoas, irmãos, que eles andam com a igreja do Senhor tanto tempo, mas não conseguem entender a verdadeira igreja de Cristo, porque nem todos que estão dentro da igreja são igreja, ou seja, nem todos que estão congregando, estão sendo crente. Ele é templo do Espírito Santo. A verdadeira igreja de Cristo
ela sempre será fiel, justa e verdadeira, andando no senhorio de Cristo e no poder do Espírito Santo. Mas eu e você só passa a ser esta igreja quando nos convertemos a Jesus. Pastor, não entendi nada. Nós só passamos a ser igreja do Senhor Jesus, ou templo, morada do Espírito Santo, quando nós nos convertemos a Jesus. Mas complicou agora, né? Porque eu me converto, não é no dia que eu levanto a mão aceitando Jesus, não. Como dizia o tio da missionária Ivanei, irmão pastor Dilson, ele dizia: riba a mão para Jesus, riba a mão para Jesus. E muitas almas foram salvas por aquele homem, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas voltando ao nosso assunto, poucos são as pessoas que se convertem o dia que levanta a mão para Jesus Cristo. Muitas pessoas levantam a mão, aceitam Jesus, vêm para a igreja, muda até as suas vestes, muda muitas de suas práticas, e andam na igreja por muitos anos, mas não se converteram ainda a Jesus. E se você procurar por aí, você vai encontrar N testemunhos de pessoas que vão falar: eu ensino o evangelho, fiquei tantos anos, mas eu só tive um encontro com Jesus tal dia que aconteceu isso ou aquilo. Há inúmeros testemunhos. Não dá tempo de encaixar os testemunhos aqui, porque nós precisamos aprender muita coisa com Pedro. Então eu descobri que Pedro e eu, Pedro e você, tem muitas coisas a ver. Pastor, está dizendo que nós não convertemos? Não, eu estou dizendo que algumas dessas características aqui, eu espero que nenhuma da velha natureza de Pedro se enquadre aqui conosco. Mas eu espero muito sim, que pelo menos 2, 3 ou quem sabe as 5 características de Pedro na nova natureza se enquadre todos nós aqui. Não quero nada da velha natureza de Pedro. Não quero nada de Pedro antes dele se converter. Mas nós temos. Agora eu quero tudo de Pedro depois que Pedro se converte. E precisamos. Então a pergunta que eu faço para a igreja: é possível uma pessoa estar na igreja e não ser convertida? Não precisa responder. Você pode só fazer uma análise. Porque na verdade, amados, muitos confundem religião com conversão. E começam a viver numa religiosidade tão grande que não tem espaço para Jesus Cristo. E aí eu quero trazer para os irmãos, para nós aprendermos juntos. Algumas coisas que vão somar na nossa vida nesta noite. Vão somar na vida dos irmãos que estão pela live nesta noite. Fazendo com que nós melhoremos na presença do Senhor. Você que quiser deixar sua Bíblia aberta aí, livro de Mateus, para ir acompanhando conosco. E eu quero trazer a primeira característica de Pedro antes da sua conversão.
Porque Pedro começa a participar com Jesus Cristo logo nos primeiros dias de Jesus, no ministério de Jesus. O ministério de Jesus dura 3 anos. Mas Pedro só se converte depois que Jesus morre, quando está terminando o ministério de Jesus na terra. Então, aproximadamente, bem mais de 2 anos, Pedro caminhou junto com os discípulos, junto com Jesus, sem se converter, porque a conversão de Pedro só foi quando Jesus morreu. Então, meus amados, nós vamos entender por que muitas pessoas dizem que estão em Cristo, mas Cristo não está nele. Muitas pessoas até conhecem a história de Jesus, mas nunca conheceram o Jesus da história. E nós precisamos, irmãos, conhecer e prosseguir em conhecer e ter intimidade com o Jesus da história. O Jesus que rasgou a história no meio. Não há como falar de séculos passados sem ter uma barreira entre antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. O mundo todo tem que estudar isso. A história dividida ao meio por Jesus Cristo, antes dele e depois dele. Primeira característica de Pedro na velha natureza. Mateus capítulo 26, versículo de número 33. Pedro e sua autoconfiança exagerada. Pedro, ele era autoconfiante demais. E autoconfiança é bom, meus amados. Faz bem. Mas se for exagerada, dá um problema danado. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em outra versão, eu estava lendo lá em casa, ele diz: ainda que todos te abandonarem ou te negarem, eu, porém, eu não serei igual os outros. Autoconfiança exagerada. Ele não colocou Cristo na frente. E Tiago nos aconselha, né? Quando for fazer algum compromisso, você diz: se Deus quiser, então será assim e assim. Colocar Deus em primeiro lugar. Pedro tinha uma autoconfiança exagerada. Exagerar na confiança em si próprio vai destruir você e todos os seus relacionamentos. Autoconfiança exagerada atrapalha o casamento. Autoconfiança exagerada atrapalha o relacionamento de você com a sua firma, ou sendo empregado, ou sendo patrão. Ninguém gosta de ninguém que é soberbo e bate no peito toda hora, e ele diz: se eu tiver um negócio, o negócio vai acontecer, ainda que todo mundo sair daqui, eu vou fazer e pronto, acabou. Esses geralmente, quando caem do cavalo, irmãos, até pessoas para ajudar é difícil, porque são pessoas que
eles acabam ferindo as outras pessoas. Ele diz, com essa intenção, com esse tipo de comportamento, ele está dizendo, os outros tudinho aí, ó, pode fracassar, mas eu não fracassarei. Ele bate no peito, e ele acha que ele é o cara, ou que ela é a tal. Então, meus amados, a autoconfiança exagerada de Pedro só fez atrapalhar o seu ministério, porque ele foi logo repreendido por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, já sabendo, falou: olha, você não vai resistir nem até amanhecer o dia. Meus amados, é complicado. Segunda característica de Pedro: Pedro faltava vigilância. Mateus 26, 40. Jesus vai orar. Quando ele volta, ele não fala assim: ó, vocês, meus discípulos, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? A aflição que eu estou passando, aflição de morte, eu estou cheio de problemas. Irmãos, eu não sei aí na sua Bíblia, na minha, ele vai relatar direto a Pedro, 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Achou os adormecidos, estavam todos dormindo. E disse a Pedro. Jesus conversa com Pedro. Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Jesus reclama a Pedro. Por quê? Porque é o cara que batia no peito e dizia que ia fazer e pronto, acabou. Aí Jesus vai, então, vamos ver se é mesmo o cara, né? Tem muitas coisas que você prometeu para Deus, e você está no meio de um grupo. Deus não vai cobrar do grupo. Deus vai chamar você pelo nome. Ei Marcelo, ei João, ei Maria, ei Ana, cadê você? Não disse que ia fazer a minha obra? Você não disse que ia pagar o voto? Você não disse que quando tivesse ia fazer assim, assim, assim? Deus vai cobrar de você. Pedro não vigiou, ele não deu conta de vigiar, de ficar ali em vigilância naquela hora tão difícil. E falando em vigilância, quando Jesus cita vigilância, ele cita a oração também. Ele diz: vigiar e orar, porque a carne está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a carne é fraca, eu preciso vigiar e orar. Tem muitas pessoas que já pararam de vigiar e já pararam de orar. Tem outros que oram muito, mas não vigiam nada. Tem outros que vigiam muito, mas não oram nada. E nós precisamos ser equalizados. Nós precisamos ter a medida balanceada. De vigilância, de oração, de equilíbrio. Terceira característica: Pedro e o seu descontrole emocional. Mateus 26, 51. Pedro era descontrolado emocionalmente, irmãos. E será que existe pessoas descontroladas no nosso meio hoje?
Será que existe momentos que nós nos descontrolamos e deixamos a emoção agir no lugar da razão? Será que acontece? São princípios que tinha na vida de Pedro, que faziam parte da velha natureza de Pedro. Aí Pedro, no momento de descontrole, ele quase joga seu ministério, joga tudo fora. Porque se Jesus não conserta ali a besteira que Pedro fez, não pega ali a orelha de Malco e coloca no lugar, quando Pedro arrancou a espada e cortou, em vez de ter 3 cruzes no Calvário, teria 4. Que era a lei, irmãos. Ele teria matado o soldado, ou ferido o soldado, porque Pedro era ruim de mira, mas ele botou para ir, foi no pescoço. Não pensa que Pedro queria cortar sua orelha, não. Tinha que ser muito profissional, irmãos. Né, pastor Zé Filho? Faz só na orelha, cortar a orelha certinho. Ele botou, foi no pescoço. E o cabra tirou fora e cortou a orelha. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Descontrole emocional. Ele queria resolver o negócio, era na sua força, era do seu jeito. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que um descontrole emocional da gente, por um tempinho de nada, um momento de descontrole, ele pode acabar com tudo que você juntou em anos de luta. Ele pode acabar com o seu casamento, pode acabar com a sua família, pode acabar com o seu ministério, e pode acabar até com a sua liberdade. Pode ir tudo para o beleléu. Quantas pessoas perderam a sua liberdade já este ano de 2020 por causa de um momento de descontrole emocional? Pessoas que foram aguentando e depois disseram: cheguei no limite e explode. Bah! E aí mata, fere, fala algo que não deveria ter falado e perdeu o casamento ali, perdeu a liberdade ali, perdeu a família ali, perdeu o que tinha ali. Quantas pessoas estão nessa situação? Característica de velha natureza. Quem aceita Jesus de verdade, quem tem encontro com Jesus, precisa mudar a sua natureza. Ele tem que ter mudança de mente, mudança de caráter e mudança de hábitos. Eu conheço um irmão, nós tentamos muito ajudar. Ele sofreu muito porque uma vez ele levantou a mão para sua esposa e ela disse para ele, falou: olha, hoje você levantou a mão, o dia que você bater, você arruma outra mulher, porque eu não volto nunca mais. E aí, beleza, o irmão foi, confessou o pecado, passou até uma provinha e ficou firme de novo, o casal ficou uma benção de novo. Mas um dia ele chegou irritado, e num momento desse aqui, descontrole emocional, ele deu uma porrada na esposa dele, que ela caiu desmaiada. Quando ela acordou, ela já acordou juntando as coisas. Lá se foi, irmão. Filhos ficaram perdidos, casamento perdido, ministério, lindo ministério, se foi. Momento de descontrole. E isso acontece em todas as áreas. Tem pessoas que perdem emprego por falta de paciência.
não tem um controle emocional para escutar ali uma provocação, né? Que a gente sabe que tem chefe ruim, a gente sabe que tem pessoas que querem cutucar ali para ver a sua reação, porque ele não está satisfeito com aquele local que você está, ele quer te tirar dali mesmo. Saiba que você, quando começou a andar com Jesus, você arrumou um monte de inimigo espiritual. Que tenhamos controle emocional. Quarta característica: Pedro se achava mais forte que os outros. Mateus 26, 33, nós já lemos. Mas Pedro se achava, irmãos. É comum do ser humano se achar melhor. Achar que pode mais do que os outros. Que ele é forte e todo mundo é fraco. E que ele faz e os outros não faz. E aí o apóstolo Paulo nos traz uma palavra maravilhosa sobre isso. Ele fala, ó, quando eu penso que eu estou forte, então estou fraco. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza, então estou forte. Porque quando eu penso assim, eu dou conta, eu faço e acontece, eu estou confiando em mim. Quando eu penso, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não posso sentir, como é que eu faço nessa situação? Aí você vai ficar forte, porque você está se fortalecendo no Senhor. Jesus disse, João 15, sem mim nada podeis fazer, mas se tiveres ligado em mim, aleluia, ninguém te segura, aleluia. E ele precisava fazer Pedro entender isso. Nós não somos nada sem Jesus, irmãos. Não se acha forte. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, preste atenção, mas não fique se gabando não. E trata de ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que estão caindo na fé, aqueles que estão sofrendo, os desviados. Tem muita gente que pensa que é fácil um desviado voltar, não é não. É não, irmãos. É uma luta terrível. É uma luta terrível. Um desviado voltar para a casa do Senhor. Eu sei que os irmãos conhecem a história de alguns aqui, que já foram bênção neste lugar, e hoje não conseguem voltar. Nós temos que continuar orando por eles e abraçá-los, irmãos. Não é chegar envergonhando e dizer, você já foi uma bênção lá na igreja, hoje você está nessa situação aí, misericórdia. Não, chega e fala, ei, Jesus te ama, vamos sair dessa vida. Essa vida até agrada a carne, mas entristece o Espírito Santo. Aleluia. Quinta característica, Pedro se afastou de Jesus. Começou a seguir Jesus de longe. Está lá Mateus 26, versículo 58. Se afastar de Jesus é perder tudo, irmãos. Seguir Jesus de longe é você perder a noção da sua salvação. Claro que estamos contextualizando aqui e fazendo uma conjectura do texto para os nossos dias. Eu trago isso para o relacionamento espiritual. Não siga Jesus de longe. Você prometeu a Ele que você jamais o negaria.
Você reconheceu que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Por que então que agora você vai seguir de longe? Pedro, com todas aquelas promessas, ele teria que, no mínimo, estar junto ali, acompanhando ali. Nem que ele fosse preso também. Isso trazendo para o nosso espiritual de hoje. Ainda que você passe qualquer tipo de luta, não saia da presença de Jesus. Ainda que você passe qualquer vento de tempestade na sua vida, deixe tudo embora, irmão. Deixa a riqueza embora, deixa o carro embora, a casa embora, deixa o marido, a mulher, os filhos, quem quiser. Mas não deixe Jesus sair da sua vida. Jesus precisa estar na sua vida. Você precisa seguir Jesus de pé, andar com Ele. Aleluia. É seguir Jesus de pé. Não largue Jesus. Não conseguiremos vitória sem Jesus. E muito menos seguindo Ele de longe. Aleluia. Mas para a glória de Deus, irmãos, talvez você não se identificou em nenhuma dessas naturezas de Pedro, na velha natureza. Teria mais, mas o nosso tempo não deixa. Então eu já vou passar para Pedro na nova natureza. E como é possível viver na nova natureza? Eu trouxe 5 características. Primeiro, Pedro se rende ao arrependimento. Mateus 26, 75, se não me engano. É isso mesmo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Pedro se rende ao arrependimento, irmãos, e naquela hora ali ele ficou acabado. Ele ficou sem chão. Um dos primeiros sinais do arrependimento é o choro. É a pessoa ficar entristecida. Não tem conversão sem arrependimento. E quando uma pessoa se arrepende, então há choro e há quebrantamento do seu coração, reconhecendo a sua posição de pecador. Então tudo começa pelo arrependimento. Característica da nova natureza. A nova natureza que Jesus Cristo te deu é para chorar mesmo quando contrariar a palavra do Senhor. Quando não der conta de ficar sem negar o Senhor. O Espírito Santo de Deus que move em você, Ele não tem prazer na sua tristeza, na sua angústia, vinda da sua carne. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos contristados pelo Espírito Santo de Deus, a receber o amor do Senhor, ou a participar e ser participante do amor do Senhor. Então, nós precisamos ter arrependimento em nossa vida. Segunda característica,
Pedro é confrontado com o amor de Jesus. João 21:15. Pedro achava que amava Jesus. Pedro achava que era fiel. Pedro achava que era convertido. E Pedro achava que tinha amor. E Jesus começa a confrontar Pedro agora. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mais do que esses? Pedro diz: sim, eu te amo. Pedro estava dizendo: eu te amo como irmão aqui. Amor de amigo. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama com amor ágape, ou agapau, como alguns preferem a tradução, que é o amor que leva uma pessoa a se entregar a sua vida por mim. Você me ama com este amor? Pedro já começa a ficar sem chão de novo. E na terceira vez que Jesus pergunta, Jesus está dizendo: Pedro, você me ama com o amor que eu te amo? Aí Pedro se lembra da cruz. E começa a lembrar de tudo que Jesus Cristo vinha falando para ele. E mais as profecias, que Pedro já era um bom conhecedor. É esse amor que eu quero ser, Pedro. Irmãos, Jesus Cristo quer o seu amor em primeiro lugar. Ele quer o amor ágape. Ele quer o amor de você largar a sua vida que ficou para trás, da velha natureza, e se comprometer a ter uma vida na nova natureza, a ter uma vida regida pelo Espírito Santo dele. E isso dói na carne, porque a carne não quer. A carne quer continuar fazendo as velhas coisas. A velha natureza quer continuar fazendo as coisas da carne. E quem anda na carne não pode agradar ao Senhor. Há um abismo entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Há um abismo, não tem comunicação. É trevas e luz. Então esse negócio que está até na moda de levantar a mãozinha: Jesus, eu te amo, Jesus, eu sou teu, eu te adoro, mas sai da porta, não tem testemunho, não tem caráter cristão, não tem vida para apresentar aos outros como vida cristã. Isso não é amor, não. Isso não é amar Jesus. É exatamente o que Jesus estava dizendo a Pedro. Você falou, Pedro, você falou muito, mas não estou vendo você cumprir com nada. Então, amados, falar que ama Jesus não adianta. Nós temos que viver o amor em Jesus, demonstrar que amamos Jesus. Sétima característica. Pedro então coloca Jesus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus. E ele promete cuidar do que Jesus ama. E dentro dessa característica, irmãos, eu quero te dizer que só é qualificado para cuidar das coisas de Deus quem ama Jesus. Vou falar de novo. Você que tem chamada na sua vida, você que tem promessa de Deus de ministério na sua vida,
Só é qualificado para cuidar das coisas de Deus quem ama a Jesus Cristo. Se você não o ama, nunca será qualificado para tal. Oitava característica. Pedro é convidado a seguir Jesus, agora com a nova natureza. Ainda estamos falando de João 21, versículo 19 e 20. Jesus está aguardando a manifestação do seu amor por ele. O amor que você fala que tem por ele, Jesus está aguardando isso aí, sendo vivida uma vida de excelência na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aqui não é lugar de ser crente não, irmãos. De ser cristão não. Aqui é lugar de entregar o culto a Deus, entregar a sua adoração. Aqui é o quartel-general. Mas o lugar de você ser cristão é lá fora. De você mostrar quem é diante de Deus é lá fora. Então Deus quer que você viva a nova natureza, assim como Pedro começou a entender e começou a viver isto. Então agora ele começa a seguir Jesus de novo. Observe que no capítulo 21 de João, versículo 19 e 20, Jesus convida ele a seguir de novo. Fala, segue. E esse convite Jesus tinha feito quando Pedro era pescador ainda. Então agora a nova natureza. Nova natureza. Versículo de número 9. A natureza, a nova natureza de Pedro, na nona característica, aliás. Característica de número 9. Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus. A nova natureza, irmãos, em nós, significa que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, não precisa ser batizado no Espírito Santo. Não precisa falar em línguas. Pastor, não. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, sem ainda ter recebido o batismo. Conheço muitas pessoas que são. O que é, irmãos? O batismo é a manifestação do Espírito Santo. Falar em línguas são dons espirituais. Mas ser cheio do Espírito Santo é andar com Deus, é obedecer a Deus, é fazer a vontade dEle, é dar testemunho dEle, é você ter o coração limpo e a mente pura, é você ter mente de Cristo, é você ter direção diferente na sua vida. Significa mudanças de hábito, significa viver na nova natureza, a natureza que Jesus Cristo agora te dá. É isto. Aleluia. Pedro é cheio do Espírito Santo. Aí agora nós pularemos lá para o capítulo 2 de Atos, versículo de número 14. Pedro já começa a discursar, explicando o mover do Espírito Santo. O povo está ali falando que o povo está embriagado e aquela coisa toda, e Pedro toma a frente e já começa. Por quê? Porque ele agora está vivendo o amor de verdade. Ele começa a falar para aquele povo: ei, o que vocês estão vendo aqui não é coisa da carne não, o que vocês estão vendo aqui é coisa do Espírito Santo. Esses homens que vocês estão vendo falando novas línguas não estão embriagados não, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo de Deus é como eu disse, é produzir frutos do Espírito. Produza frutos do Espírito. Eu conheço muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Pula, fala em língua à vontade, mas não tem frutos. Mas conheço pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo ainda, porque é promessa para todos. Mas tem o fruto, ou os frutos do Espírito. Porque o Espírito é um, mas os frutos são muitos. Você consegue entender isso? Então você não tem desculpa para não produzir frutos do Espírito. Ah, pastor, é só quando eu for batizado. Não, já vai produzindo, meu irmão. Já vai produzindo. E para encerrar, cheio do Espírito Santo, Pedro agora é pregador da palavra. Atos, ainda no versículo, capítulo número 2, que não deu nem para ir mais para frente, as maravilhas que ele faz, citei só as duas primeiras. Versículo 37 e 41, do capítulo 2 de Atos, Pedro já toma a frente da situação e já começa a pregar. E naquele dia, agregaram e salvaram quase 3.000 almas. Aleluia! Pedro já começa a pregar. E naquele dia foram salvos quase 3.000 almas. Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, o homem passa 3 anos para se converter. Mas quando ele se converte, também ele vira um furacão na obra do Senhor. Ele já começa a produzir, é de muito. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quero dizer que mesmo que pessoas às vezes passam tempo sem produzir nada na casa do Senhor, nós não temos o direito de julgar, nós não temos o direito de acusar aquela pessoa, mas nós temos sim a obrigação de orar pelaquela pessoa, de ensinar aquela pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, quando você olha aí a ciência, olha aí as coisas que a Embrapa faz. Eu morei lá 4 anos no Rural Sarandi, pertinho da Embrapa. Aí tem manga sem caroço, tem uva, tem tomate cruzado com berinjela, que fica numa cor estranha, uma cor roxa. Tem tomate cruzado com giló. Não sei se os irmãos conhecem. Irmãos, tem mais de 50 tipos de cruzamento de tomate com outras frutas ou outros legumes. Tem esquisito. Aí tem pequenininho assim, até grandão desse tamanho, quase o tamanho de uma bola. Toda cor, amarelo, vermelho, verde, roxo, rajado. É um negócio esquisito, o que o homem pode fazer na sua inteligência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eles podem até preparar uma fruta para ser sem semente. E você, no seu natural, você pode pegar uma laranja, você pode abrir ela, e você pode até contar quantas sementes veio dentro dela. Mas não chegou ainda nenhuma ciência que possa dizer quantos frutos uma semente vai dar depois de plantada. Você consegue entender isso no espiritual? Vamos transformar isso aqui no espiritual para a sua vida. Tenha cuidado com as sementes que estão do seu lado, porque você não sabe quantos frutos aquela semente pode produzir. Mas nunca produziu nada.
Talvez é porque ela nunca morreu. Porque para uma semente nascer, a primeira coisa ela tem que morrer. Para um crente começar a produzir frutos, primeiro ele tem que morrer. Se converter a Jesus Cristo significa morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Nem todos são iguais. Uns são mais rápidos, outros são mais demorados. Mas se somos igreja, somos um corpo para andar junto, para cuidarmos uns dos outros. Vamos cuidar da semente que tem na casa do Senhor. Vamos cuidar da semente que estão por aí, nós precisamos resgatá-las. Porque nós não sabemos qual é o limite dessa semente. Se elas vão produzir a 30, a 60 ou a 100% ou 100 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Nós temos sim, irmãos, muitos defeitos de Pedro. Mas também podemos ter todas as qualidades de Pedro. Talvez você não identificou com nenhum. Aqui, pastor, eu não identifiquei nem com nenhuma desses defeitos e nenhum dessas qualidades também. Mas eu quero te dizer que você pode tirar essa lição. Você pode pegar as características de Pedro depois que ele se regenerou, depois que ele entrou na nova natureza e que ele começou a trabalhar para Cristo. E nós podemos seguir o seu exemplo. Embora nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que é o amor maior de todos os exemplos e o melhor a ser seguido. Mas essa mensagem, ela falou muito comigo. E se você quer ter a característica de Pedro, depois do novo nascimento, do encontro com Jesus, eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Quero pedir ao irmão Edinaldo que já prepara o violão aqui, prepara um hino. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer produzir dentro de você o potencial completo que Deus te chamou. Que você possa ser 100% daquilo que Deus te chamou para ser. E não só 50, não só 80, não só 20, mas que você seja 100% daquilo que te chamou para ser. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus, afasta de mim tudo que me afasta de ti. Tira de mim toda a velha natureza e me dá a nova natureza de Cristo na minha vida. Amém. Agora eu quero que você ore por você. Se você teve alguma identificação, se você teve algo que você precisa largar para trás e mudar para a nova natureza. O meu Jesus está perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? Então faça a minha obra. Então faz aquilo que eu te chamei. Para de olhar defeitos e vai fazer a obra, porque é eu que tomo conta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Arabaxúria.
Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, ó Pai. Ah, Senhor, às vezes andamos tanto tempo perto de Ti, Senhor, mas não temos o encontro, Senhor, para poder nos sacudir, nos mudar, nos repreender e nos fazer, ó Pai, verdadeiramente servos, ó Pai, que não olhe mais para trás, mas somente para frente, e que possa erguer no caminho, ó Pai, para fazer a Tua obra e 100% do potencial que fomos chamados. Oh, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre este lugar, sobre cada pessoa que aqui está, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai fazendo, vai renovando, vai limpando, vai lavando, vai libertando em nome de Jesus. Oh, meu Deus, os irmãos que estão pela live, entra agora, Senhor, em cada lar, toma cada vida, Senhor, que quer mudar de vida, que quer mudar de direção, que quer ter mente de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá vitória ao Teu povo, dá vitória à Tua igreja, muda, Senhor, a nossa história, ó Pai. Ah, meu Deus, assim como o Senhor mudou a de Pedro, aleluia. Faça, Senhor amado, de nós, ó Pai, que muitas vezes somos descontrolados, muitas vezes somos autoconfiantes, muitas vezes somos sem vigilância, muitas vezes, ó Pai, somos precipitados. Ah, meu Deus, faça de nós, ó Pai, servos Teu, para a glória do Teu nome, e encha de poder, Senhor, os Teus filhos, encha de poder e de unção a Tua igreja, da visão de reino, Senhor. Eu ministro sobre todos os Teus filhos, ó Pai, que fazem comigo esta oração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. E graças a Deus. Irmão Edinaldo vai estar louvando, e nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, antes de louvar, eu gostaria de ler um versículo aqui em Jeremias 18:3. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Creio eu que Pedro ali passou pela olaria, né, pastor? Creio eu que ele passou por um tempinho ali meio apertado. E ali eu estava, o pastor falou comigo para me cantar. Eu falei: que hino eu vou cantar, Senhor, que eu não preparei nenhum. Eu ensaiei os hinos com os meninos ontem, mas com os meninos, né, pra gente cantar. Mas não, sozinho não sai. Aí eu fiquei, e aí veio esse hino. Eu amo cantar esse hino no playback. E aí eu falei: Senhor, eu também quero falar uma palavra sobre isso, porque o tema já era sobre isso. E ainda dá tempo, irmão, de nós irmos para a olaria. Ainda há tempo de Deus nos moldar novamente. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti.
Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra o Rei aparecer. Gostaria de te convidar para ficar de pé nessa noite e adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Senhor Jesus, e que nós venhamos estar focados naquele grande dia, em adorar ao nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, quinta-feira, pastor Samuel Coelho estará pregando aqui. E nós estaremos no culto de libertação. E domingo, às 19 horas, estaremos aqui de volta para a glória de Deus. E tivemos hoje mais uma notícia maravilhosa. O governador publicou um decreto agora autorizando todas as nossas crianças vir para a casa do Senhor. Só não deve vir as que estiverem sentindo algum problema, uma gripe, um negócio, ou que tiver algum problema que forem do grupo de risco. Mas eu creio que não é o caso de nenhuma das nossas crianças aqui, né?
Então, todas as crianças estão liberadas já para a glória de Deus. E isso é sinal de que o Senhor é maravilhoso e está passando o tempo da tempestade para a glória de Deus. E nós iremos ver a casa do Senhor cheio das crianças, né? Louvando as crianças, os adolescentes. Estou com saudade de ouvir os adolescentes louvar e as crianças, e vai ser bênção para a glória de Deus. Meus amados, vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor terminando esse trabalho. Quero convidar o nosso co-pastor, vice-pastor deste lugar, pastor Zé Filho, para estar orando e estar também impetrando. Irmã Laíra, amém. Oh, Jesus. Pastor Zé Filho, então, já vai estar orando pelo pastor Antero e dando o término desse trabalho, dando a bênção apostólica. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. Primeiramente, orar pelo pastor Antero, para que Deus venha restaurar a sua saúde, né? Curar ele da gota, em nome de Senhor, meu Deus, papai querido. Pai amado, graças te dou, meu Deus amado, por tudo, Senhor. E na tua presença, papai amado, eu quero apresentar, papai querido, o pastor Antero em tuas mãos, Senhor. Papai amado, aquela enfermidade que tem atingido o teu servo, Senhor. Papai amado, nós oramos no nome santo de Jesus. Nós repreendemos, papai amado, essa gota, Senhor, que tem atrapalhado o teu servo vir para a tua casa te adorar, Senhor. Meu Deus amado, restaura a saúde, fortalece o teu servo em nome de Jesus. Papai amado, já crendo na vitória do teu servo. Já crendo, papai amado, no testemunho que ele é de testemunhar da grandeza do teu poder, Senhor. Assim nós cremos, papai amado. Como o Senhor foi, meu Deus amado, ali com Pedro, transformando ele, seja na vida do Antero para curar ele dessa enfermidade, em nome de Jesus. Papai amado, nós oramos e entregamos em tuas mãos. Papai amado, este culto, Senhor, tudo que aprendemos nesta noite através da tua gloriosa palavra, Deus, usando o teu servo, pastor Marcelo, meu Deus amado, para a glória do teu nome. Ah, Deus amado, nos despeça em paz. Nos leva para os nossos lares, meu Deus amado, nos dando a noite abençoada e nos livrando de todo mal. Assim também, papai amado, nós estamos em tuas mãos, que o Senhor possa, meu Deus amado, abençoar, meu Deus amado, cuidar dos utensílios da tua casa. Papai amado, livrando do homem sanguinário, papai amado, do ladrão, do salteador, Senhor. Papai amado, assim nós oramos. Já agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Levanta as mãos para os céus, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.